Diz-se que analisar comédia é como dissecar um sapo. Ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, esta é a Autópsia do Sapo, o podcast onde comediantes esmiuçam uma boa piada. O meu nome é Hugo Rosa, vamos a isso. O comediante convidado de hoje faz stand-up comedy há 5 anos. É autor do livro A Elusiva Natureza da Lucidez. É muito tramado dizer isto para um gajo disléxico como eu. A Elusiva Natureza da Lucidez. É criador do podcast Gaslight GPT, onde ele interage e desafia o ChatGPT. É muito fixe, recomendo. É cofundador do melhor podcast de Fórmula 1 de Portugal e talvez do mundo, chamado Carapaus de Corrida, comigo, o Pedro Luzindo e a Tânia Paz, e de uma forma geral é um gajo bem porreiro. É o Levi Galaio. Bem-vindo, Levi. Como é que estás? Obrigado, Hugo Rosa, por me receberes aqui no teu espacinho de dissecar coisinhas bonitas. Como está você? Você está bem? Você Você que está bem? já tem alguma idade, não é? Portanto, Exato, deve ser sim. tratado com o devido respeito. Tens que me tratar na terceira pessoa, senão os teus pais não te educaram bem. É assim que eu vejo as coisas. Olha, obrigado por aceitares o convite, não é? Nós já gravamos podcasts há 4 anos, de Fórmula 1, uma coisa um bocadinho diferente agora, Verdade. até porque isto que a gente faz aqui neste podcast, muitas vezes fazemos quando atuamos juntos, aquela coisa do, olha, gosto da tua piada, gosto daquela, discutimos. Certo. Mas estamos aqui hoje para discutir uma piada que tu trouxeste. Portanto, eu convido-te a ti, Levi, neste momento, a enunciar a piada. Se for em inglês, depois traduzimos para português. E quem é que é o autor dessa piada, para começarmos o nosso pequeno exercício? Epá, agora colocaste-me aqui numa situação interessante, porque eu fiz o exercício de traduzir a piada para português. Ok. Mas eu acho que se perde alguma coisa, de facto. Então, bora. Portanto, de qualquer das formas, se calhar até é uma coisa gira para nós falarmos. Sim. Eu vou dizer em português primeiro, Ok. e depois vou dizer em inglês e tu dizes-me se concordas comigo ou não. Tá bom. Pode Bora. ser? Sim. Então é a seguinte, é uma piada do Jimmy Carr, que é um senhor que eu gosto muito, que tem um riso, pá, que é absolutamente incrível, Sim. que é Uma qualquer coisa foca. tipo... Sim, sim. Não é estranho. Pá, eu adoro. Ok. Yeah. E ele faz maioritariamente one-liners, Sim. e acho que das coisas que eu mais gosto desta piada é precisamente a simplicidade da coisa. Certo. E então a piada é o seguinte, é muito fácil perceber se uma casa está assombrada. Não está. Ok. Então, espera aí, mas como é que ele diz em inglês? Porque realmente eu acho que há aí... Atenção, eu acho que não melhora imenso. Mas Certo. o que ele diz em inglês It's very easy to tell if a house is haunted. It isn't. Ok. Aqui é uma simples, digamos, como constatar o facto, é o que dá valor à piada, não é mais Exatamente. do que isso, não E é? ele remata com, ou seja, ele dá a punchline, a malta ri-se, Sim. e ele remata com grow up. Exato. Sim. Boa. E eu gosto disso, pá, Exato. Porque eu é que gosto do gostas? ceticismo no humor, sabes? Ou seja, eu gosto de, não sei, de simplificar coisas que nós às vezes a mente humana complica, e eu Sim. acho que isto é um destilado disso, basicamente. Sim. E, portanto, é uma one-liner. Acho que, à partida, não precisarei de explicar aqui o que é uma one-liner, porque a maior parte das pessoas que ouvem este podcast, por natureza, já serão geeks de comédia, não é? Mas é a piada na sua forma mais pura, mais simples, mais linear. É setup, punchline, o mais económica possível, o menor número de palavras, as palavras certas para chegar, para tirar o valor possível da punchline. E o Jimmy Carr é um mestre disso, não é? Nota-se Sim, sem perfeitamente que dúvida, sem dúvida. ele nunca tem gordura nenhuma, tem só as palavras necessárias. Aliás, eu até me recordo que ele tinha num special dele um bocadinho aquela coisa que é, fiz o desafio de fazer a piada mais curta do mundo. Sim, Então faz sim, tipo sim, 3 sim. ou 4 piadas, cada vez com menos palavras. E depois chega Palavras, a uma, agora não me exatamente. recordo que só tem 2, acho Yeah. eu, alguma coisa a gozar com anões. Não me lembro Mas não me também. recordo qual é que Mas é. sim, ou seja, ele vai diminuindo e a certa altura Exato. ele faz uma piada que só tem 2 palavras. Yeah. Quero tanto lembrar-me. Mas Yeah. é isso, ou seja, o que eu gosto muito nesta piada é precisamente isso. Não há gordura, é uma piada magrinha, percebes? Tanto que, por exemplo, muitas vezes tu és stand-up comedian, tu sabes o que é que eu vou dizer. Quando as pessoas descobrem que nós somos stand-up comedians, insistem muito em então, mas conta lá uma piada, Yeah. conta lá uma piada. E eu conto sempre esta, por várias razões. A razão principal é a maior parte das pessoas fora de um contexto stand-up comedy não se ri desta piada. E eu acho isso absolutamente delicioso, porque de Ok. repente há um momento em que
imensa expectativa foi colocada em cima de mim e eu conto uma piada que as pessoas não se riem. E Escolheste uma isso... piada média, não é? Vamos dizer assim. Exato, Sim, exatamente. sim, sim. Isso é engraçado. E é giro porque as pessoas, quando perguntam do estilo, e tal, conta lá uma piada a alguém que não conheças, é muito difícil, pelo menos eu e tu, e se calhar 80 ou 90% dos comediantes, contarem uma piada de estilo sua, porque por norma faz parte de um beat, não é? Faz parte de um conjunto, de um tema maior, faz parte de, sei lá, de já Sim, há teres um convencido o contexto, público, regra há o contexto. geral. O teu contexto enquanto persona de comediante já está exposta ao público e naquele momento se calhar não está. E as one-liners não, têm essa vantagem que a piada vale por si. E o Jimmy Exato. Carr faz isso, é que cada piada é uma piada, a próxima one-liner não tem nada a ver com a one-liner seguinte, é mesmo um conjunto das 300 melhores piadas Sim. que ele conseguiu E contar às no vezes há espaço um de uma hora. encadeamento contextual ou há um encadeamento temático, mas pronto, ao fim e ao cabo, a piada vive por si só. Yeah, E lá está, o Jimmy Carr é genial nisso. Aliás, eu até diria que atualmente as melhores pessoas a escrever stand-up focam-se muito em one-liners, porque se o stand-up é a forma mais essencial vá de comédia, eu uhum, acho que a one-liner é o epítome disso, percebes? certo. É o elemento mais puro, não é? Está Yeah, aqui esta piada, ou tem piada ou não tem, ponto. yeah, Acabou. exatamente, Próxima, não é? exatamente. Exato. Sim, isso é interessante. E achas que existe aqui alguma dualidade? Porque eu tenho esse fascínio, pelo menos, eu gostava de saber se também o tens, que é, eu não sou muito bom a fazer one-liners. Pá, não sou, não gosto. Não é não gosto, é não sei fazer bem, ok? Certo. Tipo uma lacuna no meu CV. E então, por tendência, adoro gajos de one-liners, como o Jimmy Carr e tantos outros britânicos que existem. Também é essa a tua experiência ou é uma coisa bastante mais simples do que isso? É só bem, porra, é uma piada. Olha, vou-te ser honesto, eu acho que nunca tinha pensado nisso, mas agora que tu estás a dizer em voz alta, acho que faz todo o sentido, porque não, eu não acho que seja incrível a escrever one-liners, em primeira instância. Também não é uma coisa que eu tenha vontade de fazer, ou seja, não é um estilo. Porque eu, quando estou a escrever stand-up, quero contar histórias minhas, ou quero Certo, contar histórias, ou quero certo. contar situações caricatas, reais ou imaginadas, e as one-liners não encaixam bem É verdade, nesse formato. é Ou seja, é verdade. estranho eu estar 5 minutos a contar uma história e depois uma one-liner. Quer dizer, não é estranho, podia funcionar, mas não sei, não Sim, é uma coisa que eu tento forçar na minha escrita. No entanto, gosto muito mesmo de do comediantes que façam one-liners. one-liners. Eu adoro o Jimmy Carr, adoro o Jeselnik, Yeah, que é malta que se foca muito na piada curta, lá está. sim. E também não sei se existe aqui uma questão cultural que eu sinto que em Portugal não há muita gente a fazer one-liners. E se há, provavelmente não é essa, digamos, não constroem, não vou dizer a carreira, mas a persona ou o seu act em redor disso. No entanto, Estados Unidos e Reino Unido há em barda e é uma coisa Sim. muito reconhecida pelo público. Será que também há aqui uma componente cultural? Porque é que a coisa em Portugal ainda não pegou dessa forma? Portanto, de certa forma, e sem querer insultar aqui alguém, ainda não atingimos a maturidade, nem os comediantes, nem o público, para criar este, digamos, este estereótipo do Sim. comediante das one-liners de sucesso. Eu acho que há vários fatores. Ok. Tu falaste do público, eu acho que isso é um fator importante também, Uhum. porque o facto do stand-up estar a ter o primeiro boom, ou se calhar o primeiro grande boom, porque já, Sim, já houve um na altura do Levanta-te e Ri, não é? sim, Mas um boom maior agora está a começar ou já se está a estabelecer uma cultura de stand-up. E certo. as pessoas, se calhar, tu já dizes o termo one-liner e as pessoas já sabem. Yeah. Ou, ou, ou faz uma one-liner em palco e as pessoas já reconhecem aquele formato. Uhum. Mas se calhar há 3 anos não era isso, ou há 5 anos não acontecia isso, então também, ou seja, os comediantes acabam por se moldar ao público também, e há essa sinergia. Uhum. Mas também acho que há outro fator, que é a one-liner é quase uma coisa tonta. É como trocadilhos, por exemplo, tu não Hum, tens muitos comediantes em Portugal a fazer trocadilhos. pois não. E, novamente é uma coisa que eu também gosto. Eu gosto muito. Exatamente, e eu acho que há uma coisa que acontece em Portugal que é os humoristas levam-se muito a sério. Ok, uau. E então não querem fazer coisas que, ou seja, não se querem submeter ao ridículo. E a one-liner Queres e o dizer nomes só para trocadilho. lançar caos? Vamos a isso, bora lá.
Estou a O quê? O brincar, quê? não se quer dizer nomes, só para lançar Não, aqui não, o não. carro. Eu Estou a acho que brincar. acho que é uma coisa generalizada. Acho que Sim, há uma tendência nossa para não nos querermos submeter ao ridículo, que é uma coisa que já começa a mudar. Tu já vês, olha, por exemplo, o Manel Cardoso, agora sim. que está com uma rubrica na Comercial, ele constantemente está a fazer piadas de trocadilho Yeah. e, ou seja, eu acho que é preciso começarmos a aventurar-nos nesse caminho porque acho que há um medo do ridículo e não te sei explicar porquê, Não, honestamente, não de sei certa o que é forma, que... até no caso específico do trocadilho, apesar de ser, vamos dizer que é uma subcategoria do one-liner, hum, existe um bocadinho a desvalorização. Parece que se fazes trocadilhos és tipo, és hack e és menos É isso. comediante por isso. No entanto, eu adoro ver panel shows britânicos e a malta quando faz um bom trocadilho, estou a pensar por exemplo no caso do Lee Mack, não sei se sabes quem é, ele quando faz um trocadilho tipo nos panel shows, seja o 8 out of 10, Sim. Cats, as Countdown, ou seja, o Would I Lie To, ou quer que seja, a reação do público é "Ei!" e assim um aplauso como quem diz eu vi o que é que tu fizeste aí, Yeah, percebes? exatamente. E em Portugal não, em Portugal eu acho que se tu fizesses isso era tipo, sério? Mas eu não sei, pode ser alguma coisa da cultura portuguesa, não Yeah. sei se é pela forma como o stand-up começou cá, porque, ou seja, na maior parte dos países em que o stand-up faz parte da cultura, o stand-up começou de baixo para cima. Hum, Começou a haver open mics, começou a haver barzinhos que recebiam stand-up e depois é que começou a haver tudo, teatros e sim. especiais. O stand-up em Portugal começou ao contrário. Começou, ou seja, de repente Começou de um palco tu estás grande, no não é? Levanta-te e ri, ou estás percebes? Também, Então, sem conhecer a história toda, imagino que houvesse muita coisa por trás disso. Mas sim, é um bocadinho um facto que antes do Levante-te e Ri, se houvesse, e espero não estar a fazer aqui nenhum desmérito a quem fazia na altura, se houvesse uma mão cheia ou duas mãos cheias de comediantes a fazer outras coisas pelos bares, era muito, não é? E estamos a falar exato, de exato. há 30 anos atrás, talvez? Pois, exato, exatamente. 25 no máximo. Yeah. Então há uma tendência para os humoristas se levarem a sério. Ou seja, enquanto que a cultura de stand-up na maior parte dos sítios é uma cultura pá, de bar, de Sim, ralé quase, percebes? sim, Os humoristas são os tontos que vão para cima do sim. palco e dizem piadas. Nós cá, parece que há uma reverência. Somos artistas, percebes? Eu diria E que há uma então, dicotomia, que é, se por um lado há claramente malta que se vê dessa forma, e consigo concordar contigo aí, por outro lado existe ainda muita malta que pensa, esse comediante, isso não é trabalho, o que é que tu fazes? És comediante, boa, e o que é que fazes no teu dia? Certo? mas isso é no público, essa visão é no Certo, público. certo, mas existe, não é? As duas coisas, Sim, sim, se sim, sim, calhar tudo sim. para a malta que se está a tentar, entre aspas, levar, a apresentar-se como mais séria, está a fazer isso em sobrecompensação à ideia de Sim, que, se tu não achas que, não, isto é um trabalho a sério, porra, e é, não é? Existe trabalho, existe certo? dedicação, existe estudo, exige falhar mais vezes do que ao que acertas para Exato. fazeres uma coisa boa. Então, sim, é uma coisa gira. E é pena que se perca um bocadinho as one-liners, porque vou dar um exemplo até de o Juan Pereira, quando começou, era muito mais gajo do one-liner, ok? E malta que está aqui provavelmente já viu o Juan atuar em várias noites aí de Lisboa. Entretanto, shiftou um bocadinho, ainda tem um bocadinho Sim. disso, acho eu, mas era assim, de repente, de memória, o único acho que eu te diria que, não, ele teve ali um período de 3 a 4 anos que a cena dele era one-liners, mais de associação, ou seja, ele não ia de one-liner para one-liner, fazia muito coisas do estilo, sei lá, ele é um gajo pequenino, não é? Então tinha tipo, eu sou tão pequeno que, como é que é? Ok, Eu quando transpiro cheiro a pônei, olha lá o que é, mas piadas tão antigas, percebes? certo. Tipo, se eu me assumisse gay, eu não saí do armário, saí do cacifo. Então tinha assim uma sequência de 5 ou 6 piadas sobre a cena de eu sou tão pequeno que, tipo, os meus tomates são Ok. cherry, pá, percebes? Que é assim Mas uma atenção, versão repara, híbrida. tu se pensares, tu consegues dizer assim, malta de uma geração mais jovem que começou agora Sim, no LCC há 1 ou 2 anos, que já vão mais para esse estilo de one-liner. No entanto, um padrão que eu noto também é que deixam de fazer. Ou seja, começam com o estilo de uhum, one-liner e funciona muito bem, mas depois não sei se há um impulso para não ficarem presos àquele sim, formato ou para se desafiarem de outras maneiras. A malta acaba por fugir dali e quando foge já não volta. pois, é giro E não isso. te sei explicar porque é que esse fenómeno acontece, Porque é ao honestamente. contrário, tipo, parece que estou a pensar no Reino Unido, gosto muito. São gajos que ainda não sei se fazem, mas Stephen Francis, Milton Jones, Jimmy Sim, Carr, que são gajos que fazem carreira a dizer, não, eu sou one-liners.
Eu chego lá, Exato. eu conto piadas, quero contar piadas. Então constroem a carreira e a personagem em redor disso. E é o E que estávamos a dizer, as one-liners, eu não sei porque é que há esta sensação de ser wack, yeah, porque há muito valor nas one-liners e eu até acho que é mais difícil escrever one-liners do que yeah, escrever beats normais, porque tu tens que escolher precisamente as palavras certas para aquilo funcionar. yeah. Tem, a ordem das palavras é importante. Uhum. Ou seja, é muito difícil escrever, mas se calhar é por aí, se calhar são, os portugueses estão tendencialmente preguiçosos. Quer dizer, Não é? é um facto, mas ao mesmo tempo depois também são expostos a isso, porque o formato de, por exemplo, talk show, que tem sempre o monólogo inicial do host, Sim, no fundo é uma sequência de 15 ou 20 one-liners sobre os temas do dia, não é? E o talk show português também faz isso, 5 para a meia-noite sempre fez, certo. sei lá, e pronto, nos vários hosts que tinha, não é? Sempre seguiu um bocadinho essa lógica, portanto, continua a haver, apesar de tudo, ou o público até está exposto a isso, mas realmente não sei se tem a ver na forma como é vista ou como é encarada, que parece que não consegues construir como o Jimmy Carr toda uma Pois, carreira pela admiração. Aliás, ele tem um livro que é o The Naked Jape, não sei se já uma vez leste. sim. Já ouvi falar, nunca li. Pronto, que é. Eu tenho, posso emprestar. É um livro sobre tipo, as origens da piada e do humor, e pronto, vai mesmo o mais para trás que consegue, Certo. documentado, digamos, parece veracidade histórica, mas depois no fundo de cada página tem uma one-liner. Ok. Então, tipo, o livro tem, imagina, 200 e poucas páginas, portanto tens 200 one-liners de vários humoristas no final de cada uma delas. Agora que penso nisso, mas eu mudei-me há pouco tempo, o livro está empacotado a alguns, portanto não poderia ir buscá-lo. Mas eu acho que seria um exemplo perfeito. Eu lembro-me de estar a ler o livro, acabava de ler e queria sempre chegar ao final da página para ver qual é que era a Para one-liner que chegares estava à lá. Pá, e one-liner. havia, Yeah. há delas brilhantes, a maior parte de humoristas britânicos, porque também é mais ou menos esse o ecossistema dele. E já agora uma questão, voltando aqui à one-liner específica dele, portanto não é How do you know if a house is haunted? It's not. Grow up, não é? Qual é que é aqui o impacto do Jimmy Carr, a persona dele, nesta piada? Porque ele é um gajo que se apresenta muito pela superioridade, acho eu, não é? Tipo, bem Sim, sim, vestido, sim, sim, middle sim, upper sim. class britânico, sotaque de, não é? Educação de Oxford, sotaque Sim. forçadíssimo, forçadíssimo não, muito acentuado, Carregado, carregado. sim, carregado. Quando ele lida com hecklers, lida muito na lógica do blá blá blá, comia a tua mãe, portanto, pô-los no Sim. sítio acima de ti. Que é, qual é que é aqui o papel da persona superior dele para esta piada funcionar? Eu acho que é essencial, porque, ou seja, a forma como ele entrega a coisa é, é quase tipo. Vocês são burros. Yeah. Vocês são burros ou não? Exato. É tipo, ele faz um movimento em palco que parece que está a falar para uma criança. Quando ele diz o it isn't, Certo. ele parece que se baixa um bocadinho, sabes? Tipo, Yeah. como se estivesse a falar com uma criança. Yeah. Ou seja, eu diria que a persona dele amplifica esta Yeah. piada a níveis astronómicos. Para já, porque para quem o conhece, claro que é aquilo que ele ia dizer e ainda assim surpreende, percebe? Eu acho que surpreende pela síntese da coisa. Acho que é o que eu gosto muito nesta piada é precisamente isso. É síntese, não está. Yeah. Não está, Samarada. Chega. Sim, eu até diria ao contrário, ele já está de tal forma famoso que se calhar as pessoas quando ouvem a premissa ficam naquela do ok, como é que tu me vais surpreender? Estavam à procura de uma associação de palavras, Exatamente. etc. E E a ele tipo, surpresa é pau. precisamente a Exato. É a simplicidade. simplicidade da coisa, como Exatamente. tu dizes, é muito enriquecida por ser dita por quem é, não é? Sim. E por esse nível de superioridade, Mas entre atenção, eu aspas. não acho. Apesar de eu achar que é enriquecida por ser dito pelo Jimmy Carr, eu acho que isto é uma piada que funcionava muito bem na boca do Gervais, por exemplo. Sim, Porque ele, sim. porque ele também tem essa postura olha eu que estou aqui em cima e vocês são todos Yeah. burros, estás a ver? Sou inteligente e vocês não. Até do Jeselnik, apesar de eu achar que é uma temática que não encaixa tão bem no Jeselnik, porque ele leva as coisas um bocadinho mais. Ou seja, as temáticas que ele aborda são mais sérias e Yeah. isto é um bocado tonto, não é? Yeah. Tipo, uma casa assombrada. Sim. Mas vi o Gervais facilmente a fazer a mesma piada com o mesmo efeito e com o mesmo impacto. Yeah, yeah. Também acho. Também acho. Não, epá, é brutal. Eu, one-liners, como estava a dizer, sou fascinado e tive a oportunidade há muitos anos, quando fui ao Fringe, assistir a um espetáculo que era bem, assisti ao Jimmy Carr. Uhum. E vi depois um do Milton Jones que eu adoro, que é assim um gajo, não sei se conheces, britânico, baixinho, Sim, com o sim. cabelo bué, sempre maluco,
que a pegada Yeah. dele é um bocadinho do gajo tipo cucu, meio alucinado. E ele tinha um conjunto de piadas, apesar de ser one-liners, que começavam com tipo My grandmother, pá, 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 piada punchline. Depois dizia My other grandmother, pá, 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 piada punchline. E depois My other grandmother, e a malta fica assim. E ele faz para aí 4 ou 5, começa sempre com My other grandmother. Então, Ok. apesar de serem one-liners, e elas provavelmente, não me recordo nenhuma agora, mas valeriam por si sozinhas, ele encontrou ali um pequeno mecanismo que é, ok, vou, não é? Quantas grandmothers é que um gajo tem? A partir de Exato. quais é que A vocês certa altura é ridículo nem estar a mais, dizer tal e My qual. Other Grandmother. E então, mesmo dentro da one-liner e da piada solta, tu consegues fazer pequenos jogos, e o Jimmy Carr também faz muito isso. Ele, acho que num special tem qualquer uma coisa de estilo, estou a tentar trabalhar para escrever a piada mais ofensiva possível. Vou dizer Sim. algumas, vamos testar a ver como é que vocês reagem. Tipo, manda uma, manda outra. Sim, sim, sim. Portanto, epá, Não, e é um mais. mestre. Ou seja, eu acho que tu para teres um act de one-liners, tu tens que o enriquecer de alguma maneira, porque senão os acts eram todos iguais. Sim, O Jimmy Carr acho que faz muito, por exemplo, com a interação com o público. Lá está, é o exato. que estavas a dizer, ele lida muito, ele gosta de ter hecklers e brincar com eles. E às vezes, e lá está, a simplicidade com que ele lida com eles acaba por ser o trunfo dele também. Sim, Ele, por exemplo, na sequência desta piada da Casa Assombrada, pergunta: já houve alguém que tenha tido uma experiência em que viu um fantasma? yeah. E lá uma senhora responde que sim. E ele: então e você viu o quê? E a senhora não responde. Uhum. Porque se tu viste um fantasma, não viste nada, o Jimmy Exato, Carr, né? yeah, yeah. Ou seja, ele brinca com isso. E lá está, esse fator dele saber lidar bem com o público. E ele consegue gerir uma coisa muito bem, que é uma coisa que eu gosto muito nele, que é ele hostiliza as pessoas. Certo. Straight up, ou seja, Yeah, ele nem finge, yeah. ele nem tenta ser subtil, ele hostiliza as pessoas, mas de uma maneira, e eu acho que isto tem a ver com há ali um charme inglês que eu não te sei explicar, Uhum. nunca vira ninguém contra ele. Pois não. Pois não. Aliás, ele encoraja de estilo, mandem-me o vosso melhor heckle para eu Yeah, tentar sair por exatamente, cima, não é? exatamente. Por norma, lá está, o heckle tem alguma coisa a ver com a dignidade da mãe da pessoa em Da causa, não sua é? progenitora, Que exatamente. é do mais simples de atacar. E ele tem essa dualidade interessante, que é, por um lado, ele faz piadas, pá, inteligentíssimas ou sobre temas, sejam os temas simples, mundanos ou não, mas depois também é super brejeiro, também faz muitas piadas de teor sexual Sim, sim, muito, sim. muito, muito, muito brejeiro. E então, e aí se calhar o contraste de ele ser um gajo bué upper class, uptight, Sim. joga a favor dele, não é? Tipo, em contraste com... E é isso, e o facto de ele estar tipo todo vestidinho a rigor, estás a ver? Exato, De repente estar a fato, dizer sim, mas eu colete. comi a tua mãe, estás a ver? Exato, tal e qual, tal e qual, tal e qual, tal e qual. Pá, é muito fixe, eu adoro one-liners. Já viste o Jimmy Carr ao vivo, alguma vez? Não, ele teve cá o ano passado, se não me engano. Já veio cá para umas 3 vezes ele, pá. Yeah, e eu acho que cheguei a falar, pá, inside information, cheguei a falar tipo com a malta que estava a fazer produção mesmo, tipo, Ok, "Aí, já escutou, não yeah, arranja bem bilhete, não sei o quê. Mas não, pá, eu tenho déficit de atenção, certo. então eu vejo as cenas e penso, já tenho que comprar, E e depois, depois nunca compro. certo. Eu Eh, fui ver, e por acaso era curioso, porque ele faz um espetáculo para aí de. Acho que são 2 partes de 1 hora quase. ok, Só ele, uau, zero opening acts, pelo menos no Campo Grande, foi o último que ele fez. Que depois é aquele que, se não estou em erro, dá o último special dele do Netflix, o Dark Matter, ou uma coisa do estilo, ou Dark Jokes. My sim, Dark sim, sim, Material, acho que é isso. Dark Material, yeah, E, exatamente. e são 2 horas, pá, só one-liners, só ele. Faz muito estes joguinhos, não é? Por um lado, já acho que fez um bocadinho convidou hecklers, por outro lado, tinha no final uma coisa que na realidade é meio falsificada, onde ele diz: está aqui este número, mandem mensagens para este número, e depois aparece aqui no ecrã atrás e eu leio. Então ele Certo, usa isso por um lado para ir meter-se com o público, mas depois tem lá algumas preparadas que são onliners claramente que ele escreveu, porque tipo, claro, usa algumas expressões tão britânicas que tu sabes, tipo, nem pensar que isto foi aqui que isso foi em Portugal. nenhum Mas, português, nem mas há nenhum uma magia gajo nisso. estrangeiro a viver em Portugal. Yeah, yeah, yeah. Mas Mas há uma magia nisso também, dele envolver o público, e eu acho que é uma coisa que ele faz muito bem. Tão simplesmente como, ou seja, o ele entregar a one-liner, quando ele diz o it isn't, do baixar-se e estar a falar com uma criança, yeah, eu acho que isso também é uma forma de envolver o yeah, público, é uma forma de dizer, olha, vocês são burros. yeah. Pá, eu gosto muito da maneira como ele faz isso. E,
Porque isso é a prova de que ele é um bom entertainer, percebes? E nós temos que ser entertainers, ou seja, nós às vezes temos esta coisa de eu escrevo bué da bem e vou para lá para cima e faço a Yeah. minha cena, mas nós não estamos lá para encher o ego, nós estamos lá para fazer Quer aquelas dizer, na pessoas realidade rir. estamos lá para encher o ego. Eu Sim, argumentaria que as isso é o pessoas que eu digo à minha rirem-se é ao psicóloga, mas não vou contraste. estar aqui Exato. Ou as pessoas rirem-se é apenas como é que eu ia dizer, um nice outcome. É um plus, um yeah. efeito secundário interessante. Não sei, Mas digo é eu. isso, mais do que um ótimo escritor e Sim. comediante, ele é um ótimo entertainer. Yeah, sem dúvida, sem dúvida. Olha, David, gostei muito, porque eu adoro o Jimmy Carr. Antes de deixar ir em paz, queres, se calhar, fazer aqui um pitch para o melhor podcast de Fórmula 1 que estará agora a iniciar a sua 4ª temporada para acompanhar, aliás, o calendário 2025 de Fórmula 1. O que é os carapaus de corrida? Diz lá às pessoas numa lógica de cross-promotion muito, muito, muito clara. Então, os Carapaus de Corrida é nada mais nada menos que um podcast de Fórmula 1, provavelmente o melhor podcast de Fórmula 1, Certamente. liderado por pessoas que não percebem patavina nem de carros, nem de Fórmula 1, nem de nada. Não, por acaso é mentira, o Pedro Luzinder até Sabe, percebe, sim. até percebe qualquer coisa, nós vamos dando uns toques. E aquilo eu descreveria aquilo como 4 gajos na tasca a falar de Fórmula 1, basicamente. Acho que sim, acho que é o melhor resumo. Portanto, se gostam de Tasca e de Fórmula 1, carapaus de corrida também. Ok, Exatamente. deste episódio da Autópsia do Sapo é tudo. Obrigado a ti que nos continuas a ouvir e obrigado a ti, Levi, por teres aceito o convite. Um abraço. Ora, esse eu é que agradeço, Rosa. Fica bem.